A Polícia Federal ouve amanhã os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-secretário de Comunicação Social da presidência, Fábio Weingarten. Eles prestam depoimento à Polícia Federal após o tenente-coronel Mauro Cid afirmar que as defesas tentaram obter informações sobre a delação com seus familiares. Cid afirmou que as equipes de defesa tentaram se aproximar das filhas da mulher e da mãe do militar. Nas redes sociais, Weingarten afirmou ter recebido com tranquilidade a notícia que terá que prestar depoimento em inquérito policial e disse que estará ao lado da verdade e da justiça. Luiz Augusto Durso, eu acho que a gente está desviando um pouco o foco da discussão. A intimação dos advogados de Jair Bolsonaro está desviando um pouco o foco da discussão. O Mauro Cid usou um aplicativo Gabriela R702, no qual ele se apresentou por meio de um selfie fazendo positivo, era ele mesmo, dizendo que foi obrigado a mentir, a dizer coisas que ele não queria, pressionado a falar o que, numa delação que já está desmoralizada, tem 11 versões diferentes, numa acareação com o general Braga, em que ele dizem que ele abaixa a cabeça, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixou filmar, que ele abaixa a cabeça ao ser chamado de mentiroso, é mais um problema. Então, a intimação dos advogados Jair Bolsonaro pode ser, inclusive, uma forma de tirar o foco daquilo que a gente gostaria realmente de estar debatendo, e estamos debatendo. Mas eu quero ouvir você, Luiz Augusto Durso, brilhante advogado de uma família de grandes causídicos. Capês, em primeiro lugar, essa situação de investigar advogado que estava ali no exercício de sua função, que goza do sigilo profissional, me incomoda bastante. É claro que o Cid tem direito a fazer suas acusações, mas também, como delator, tem que trazer prova a corroborar o que fala para, eventualmente, justificar uma intimação do seu corpo jurídico. Me parece, às vezes, até também, Capês, pressão política, pressão jurídica em cima de um investigado que vai ter os seus advogados prestando depoimento. Isso me incomoda profundamente. A não ser que comprove que o advogado é coautor de algum ato ilícito, o advogado não tem que ser envolvido no processo dessa forma, ser intimado para prestar esclarecimento na Polícia Federal. Então, essa é uma situação que realmente, você tem razão, desfoca muito o objetivo principal, que é saber sobre, nesse caso, a validade ou não dessa delação premiada e a interferência, se houve, de agentes externos dessa delação. Mas isso, cá entre nós, a Polícia Federal intimar dessa forma os advogados por causa de uma afirmação sem muita prova, sem robustez nos elementos, é bastante preocupante, porque começa a interferir na atuação da defesa e do advogado das partes. Isso é problemático. Quer dizer, o Rose, já está tão difícil exercer o direito de defesa, zelar pelo devido processo legal, que agora os advogados são levados ao campo do processo, ao próprio objeto do processo, né? A arena em que se travam as discussões. Agora, há uma série de questões colocadas, inclusive eu tive a oportunidade de escrever vários artigos sobre isso, publiquei no site do consultor jurídico, um dos que a prisão do Mauro Cid não preenchia os requisitos, não estava nas hipóteses do Código de Processo Penal. Portanto, ele foi preso sem contemporaneidade, os fatos já eram do ano anterior, foi preso sem que houvesse as hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, e ele ficou preso. E foi solto no mesmo dia em que delatou, o que levanta, claro, o argumento de que ele foi preso para delatar, o que leva à ilegalidade da prisão e à ilegalidade da delação. Depois ele apresenta 11 versões diferentes. É chamado de mentiroso pelos delatados e ele mesmo assim abaixa a cabeça e não consegue. E depois ele é pego com as carças no joelho, usando um aplicativo para dizer que já tinha sido pressionado, que não disse aquilo que era verdade, colocaram palavras na boca dele, que obrigaram ele a se adaptar a uma narrativa. Então, essa questão tem que ser debatida também. Ao fato da intimação dos advogados, que tentaram, segundo ele, entrar em contato com a família ou não, primeiro precisa ver se é verdade, que ele é um mentiroso quanto mais. E segundo, se isso não afeta o livre exercício da ampla defesa e é um atentado contra o exercício da advocacia.
Capê, você precisa ver também se o que está acontecendo com os advogados também não é um jeito de pressionar, né, de dar uma cerceada ali no que os advogados podem não fazer. Eu acho um absurdo isso. Esse processo todo, na minha opinião, ele tem tanto problema, tanto erro, olha, é bizarro. Só se a gente ficar só na delação, porque o processo está todo sustentado em cima da delação do Mauro Cid. Se a gente pegar só a delação, ele falando, e quem assistiu a delação dele vê que ele não sabia o que estava dizendo, não estava lá, não vi, não tenho certeza, era um anteparo do presidente, talvez, foi um grupo de WhatsApp. Olha, tem tanto buraco, parece mais um queijo suíço, mas certamente, na minha opinião, esse cerceamento, essa convocação dos advogados pode realmente representar aí, restringir um pouquinho o direito de liberdade dos acusados. O David Tarso, parece que já tem um artigo pronto aqui para um dos artigos, claro, são vários textos. Esse aqui é importante também, por seguinte, não houve início da execução da suposta tentativa de golpe. É a primeira interpretação. A segunda interpretação, houve início da execução, mas houve desistência voluntária. O presidente não levou a cabo porque não assinou o decreto. Em ambos os casos, não há crime, porque nos atos preparatórios da desistência voluntária, você não responde por tentativa. É a chamada tentativa abandonada. Quer dizer, nós estamos na expectativa de que haja um julgamento científico, jurídico, e na expectativa de que alguém que mente não pode ser considerado um delator. Eu quero ouvir David de Tarso. Olha, Capês, eu não sou nenhum jurista, né? Sou jornalista, mas avaliando diversos casos, assim, que eu já fiz a cobertura, né? Nunca eu vi ninguém preso, por exemplo, de tramar um assalto. Eu vi pessoas sendo presas depois da prática do crime. Então, se a pessoa planejou e depois roubou, de fato houve a consumação, então ela foi detida. Agora, de fato, e é o que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro argumenta, né? De que, houve um plano de golpe, né? Essa minuta que inclusive está no Google. Então, assim, de que forma que eu articular alguma coisa sem executar é sustentado. Aí o vídeo que foi exibido até mesmo na fase de indiciamento, né, pelo Supremo Tribunal Federal foi dos atos do dia 8 de janeiro. Só que também eles não demonstram qual que é a ligação daquelas pessoas que manifestaram e aquelas que entraram e depredaram os prédios dos três poderes, tiveram uma ligação, vamos dizer assim, essa ligação que teve entre os manifestantes e aqueles que depredaram com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com as pessoas no entorno dele também. Há financiamento, mas quais as provas em relação a isso? Então é muito frágil toda a sustentação desse julgamento. Por isso que a gente fica sem entender e fica questionando, né, sobre a legalidade dessa ação. O David, nesse artigo eu falava o seguinte, que o rascunho foi obtido no Google, isso é um fato incontroverso. Sim. Quem pegou esse artigo no Google entregou ao presidente, isso é outro fato incontroverso, o presidente teve acesso a esse rascunho aí que estava no Google. E aí o presidente sofreu pressão para transformar o rascunho num decreto. E o presidente resistiu à pressão e não assinou o decreto. Esses são fatos incontroversos que são colocados e foram trazidos aí no ACU. Que tem ali a gente conversando, batendo papo, discutindo. Não, o que eles discutiram isso, é fato, né? Então, agora, discutir, da discussão não sai um golpe. Você precisa começar a executá-lo. Tem aí, Felipe, antes de chamar você, tem mais um artigo que eu queria também chamar a atenção. A delação de Mauro Cid é nula. Olha, eu escrevi isso aqui em 17 de fevereiro desse ano. A delação dele é nula porque não foi voluntária. E eu vou explicando aí por que não está... Conjur, consultor jurídico, www.conjur.com.br, você acessa, Fernando Capês, os artigos. Eu quero ouvir agora Felipe Monteiro, que também é advogado, está num campo ideológico, mas ele é advogado, é jurista também, eu quero ouvir a sua opinião. Capês, alguns pontos que eu queria colocar aqui. Primeiro o seguinte, que essa delação do Mauro Cid, na minha opinião, ela deveria sair desse processo. E eu discordo do que o Rocha colocou, dizendo que todo o processo foi baseado na delação premiada. A delação premiada do Mauro Cid foi muito mais confirmatória do que mostrando algo novo, não é? Então, eu entendo que essa delação premiada do Mauro Cid só traz confusão ao processo. Eu concordo que não teve a voluntariedade, claramente, do Mauro Cid, não teve... ele mudou de versão algumas vezes, mas não traz nada de novo essa delação premiada, só traz confusão e ainda deu essa confusão agora recentemente, né? Que o Mauro Cid fala que a defesa buscou ele para tentar
ter acesso ao conteúdo da delação premiada, que, na minha opinião, nesse momento, todo mundo tem que ter acesso ao conteúdo da delação premiada, sim, né? Eu concordo que foi colocado aqui pelo... Quer dizer, você falou, a defesa buscou acesso a um documento que já deveria ser público. Claro, poderia ser público. Então, não vejo nada demais, né? Não sei se é o caso do advogado, né? O advogado buscar, para defender o seu cliente, o conteúdo da delação premiada. É algo lógico, né? Então, na minha opinião, essa decisão do Alexandre de Moraes de ouvir o advogado está criminalizando a advocacia, não dá para a gente aceitar algo assim. E tem um ponto que eu acho interessante para eu discordar de você, Capês, é o seguinte, a questão da execução ou não, ela é uma linha tênue, né? É uma zona cinzenta. Eu te falo por quê. A grande parte da denúncia apresentada mostra claramente que fazia parte do planejamento o monitoramento de autoridades. Se teve monitoramento, teve execução. Eu não estou falando eu não estou defendendo a denúncia, não, mas estou só colocando alguns pontos, algumas pontas soltas, né? Grande parte também da defesa, da denúncia, mostra que o golpe só não se concretizou por fatos alheios à vontade do Bolsonaro. Por isso que o advogado do Bolsonaro, na minha opinião, foi muito bom tecnicamente ao perguntar para o Bolsonaro se o Bolsonaro poderia facilmente mudar o comando do Exército e o comando da Força da Aeronáutica, né, que foram os comandos que colocaram contra, supostamente, o golpe. Aí o Bolsonaro falou assim, não, claro, é fácil, é só um diário oficial eu fazer substituição, mostrando claramente que esse argumento que foi colocado de que o Bolsonaro não teve condição de dar o golpe porque o comando do Exército foi contra e supostamente ia dar voz de prisão para ele, né? Não aconteceu, né? Então, assim, tem várias pontes cinzentas aí, e eu não acho que é tão simples você falar assim, que se houve tentativa de golpe, houve execução ou não houve execução. Eu acho que tem questões que dá para a gente entender que houve execução, sim. Agora, em relação ao Bolsonaro, aí eu acho que não tem nada demais. Eu acho que a denúncia não mostra nada que o Bolsonaro fez. Agora, em relação às outras pessoas, para mim está claro que teve, sim. É isso aí, mas vamos falar com relação ao Bolsonaro. A execução começa com a prática do primeiro ato idôneo, que é aquele capaz de levar à consumação, inequívoco, que indubitavelmente leva à consumação. Estar sentado, receber o rascunho e se negar a assinar é o primeiro ato capaz de levar à consumação? Isso é pura ciência. Se não há ato de início de execução, não há crime.